Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os componentes REST Client para usar com ORM-BR. Eu sou Isaac Pinheiro, sou autor do ORM-BR, para quem não me conhece. Tá? Vou mostrar essa suíte de componentes aí, como utilizá-las com ORM-BR usando REST. Como ficou simples o uso. Essa suíte aqui vai ser a client, tá? Existe uma parte server também. Esses componentes ainda não foram lançados, tá? Já estão em finalização de teste para serem lançados. E a parte client hoje nós não vamos explicar nesse vídeo, porque não vai dar tempo. Vamos mostrar só a parte, desculpem, a parte server não vai dar tempo. A parte client eu vou mostrar e depois farei outro vídeo mostrando a parte server. Tá ok? Só vou comentar sobre o server na finalização desse vídeo aqui. Bom, esses são os componentes, são da parte client. Eles foram criados para várias tecnologias REST que tem disponíveis no mercado. A gente tem aí open source o IRL, tá? Que é um framework aí de acesso a REST, de servidores REST, né? Nós temos o Delphi MVC Framework do Daniele Teti. Nós temos o Mars, que é também open source, que é bem similar ao IRL, tá? Inclusive esses projetos eram o mesmo e acabaram mudando, separando os colaboradores aí, os fundadores do projeto, e cada um seguiu o seu caminho. Nós temos o DataSnap, que vem com o próprio Delphi, né? E esse aqui é o único que é pago quando você compra com o Delphi Enterprise, né? E o DW Core, tá? Que é do nosso amigo Gilberto aí, que foi criado um client para ele também, tá ok? Então nós vamos iniciar aí o projeto. Eu vou mostrar para vocês como criar o servidor e depois acessar o servidor através desses componentes client aí do ORM-BR. Só comentando, o ORM-BR no início teve uma unit lá, a Session DataSnap, para acesso a REST, mas de acesso bem limitado, tá? Ficou numa estrutura bem limitada, né, de recurso. E como havia bastante demandas aí, depois de um tempo sobrou um tempinho para mim, eu consegui criar essa suíte de componentes aí para facilitar e para profissionalizar o uso do ORM-BR com servidores REST, ok? Então nós vamos lá, vamos começar aqui criando um servidor. Vamos criar um servidor DataSnap aqui como demonstração, ok? Um servidor REST. Isso aqui eu não vou entrar muito em detalhe, porque todo mundo já está cansado de ver isso aí. Tem vídeos na internet sobre como criar servidores. Vamos acessar a porta 211 aqui, que é a porta que eu tenho de acesso aqui. Vou tirar os exemplos e vou botar um serve módulo com um data módulo aqui para facilitar botar o componente de conexão. Bom, fiz umas colinhas aqui. O primeiro ponto que nós temos que fazer é no arquivo, para quem usa o REST agora, né, os clients, né, os componentes client, vai ser habilitar uma diretiva no ORM Inc, tá, que é essa driver RESTful. Tá? Então nós vamos habilitar essa diretiva para que os fontes do ORM-BR saibam que nós estamos utilizando o client lá. Então esse é o primeiro passo a ser feito, habilitar essa diretiva. O segundo passo aqui eu vou fazer como eu falei, uma colinha para facilitar a nossa vida, para agilizar o vídeo, para não ficar muito longo. Vou salvar aqui nessa pasta. Salvar projeto 2 não. Então o Delphi está criando aí para nós um servidor
hash.snap. Ok, vou salvar logo esse projeto na pasta. Salvar as units aqui, não vou mudar o nome das units, para que fique bem intuitivo aí para vocês, com o mesmo nome do que o Delphi cria como padrão. Terminando de salvar aqui. Ok, projeto salvo. Eu vou fechar esse web módulo aqui, que a gente não vai utilizar ele, tá? Só para ir diminuindo os pontos aqui. A princípio, o server container, nós vamos só mudar o nome no server container, que eu vou mudar o nome do server métodos aqui. Bom, o projeto, o exemplo aqui desse projetinho, eu vou criar utilizando as classes modelos que já existem nos exemplos do ORMBR, tá? Então eu vou adicionar aqui as unitzinhas, adicionar as units, são essas aqui, ó, que já todo mundo conhece, as que estão nos exemplos aí do ORMBR. Deixar adicionadas logo ao projeto, nós temos que adicioná-las, ok? Nessas units aqui, a diferença que tem agora é que a master aqui, como ela que puxa todas as outras, nós temos agora dois recursos novos, tá? Que é informando o nome do recurso e do subrecurso, certo? Então no DataSnap aqui nós vamos criar um recurso do tipo TAPP master, né? E com recurso master. O que seria isso? Então é o serve métodos nosso. Nós vamos mudar o nome dele aqui. Ele vai se chamar app master. Ok? Aí aqui dentro do serve container, ele vai exigir que a gente mude o nome também, porque o demo criou com o nome padrão. O wizard, desculpem. Aqui. TAPP master. Ok? Salvar aqui. Vou até fechar ele logo, porque ele não vai precisar dele mais, de utilizar mais, mexer nada nele mais. Nós vamos mexer aqui no nosso serve métodos. Bom, o primeiro passo aqui eu vou colocar o componente de conexão, observando, pessoal, que aqui é só um exemplo, então eu vou, para agilizar, eu vou deixar logo aqui no nosso serve métodos, tá? Por isso que eu criei ele como um data módulo lá. Vou colocar o drive linker do SQLite, que é o banquinho que nós vamos utilizar, que também é o mesmo lá dos nossos exemplos lá do ORMBR. Ok. Agora eu vou configurar no FD Connection o nosso banco. Então é um SQLite. O nome do banco ele está dentro da pastinha padrão aqui também, que eu já coloquei para facilitar. E vou mudar aqui o modo de travamento para normal, para que eu possa abrir ele numa outra ferramenta, o banco, para que ele não fique travado. Login prompt, ok, vamos habilitar, beleza, tá habilitando, tá se conectando ao banco, vou salvar. Beleza, nossa parte de conexão aí também tá ok. Vou fechar aqui para ficar mais visível. Bom, aqui então a gente tem o nosso serve métodos. É aqui dentro que nós vamos criar o serve método. Aqui, como eu estou mostrando, nós vamos criar para a tabela master, né? Master e os details dela e o que for preciso para ela, certo? Então vamos lá, vamos pegar aqui a colinha que eu preciso no início aqui. O que eu vou começar? Primeiro eu vou colocar as units
do RMBR que eu vou precisar para poder utilizar o RMBR aqui do lado do servidor, certo? Então aqui nós temos generics que eu vou precisar para utilizar lá uma lista de objetos. Eu vou ter a parte JSON do RMBR, onde ele faz a conversão do objeto para JSON, JSON para objeto e vice-versa. O banco, os tipos, né? Qual é o aqui tem os tipos dos bancos, se é SQLite, se é Firebird, se é enfim. As unidades de fábrica de conexão, né? No caso aqui eu estou utilizando a conexão FireDAC. As unidades de container de object, tá? Aqui no caso eu vou usar o container object set, onde ele vai utilizar objetos para mim, vai alimentar, popular objetos, né? Salvar com objetos, enfim. As unidades das classes modelos, né? Que no caso master detail, e a unit do banco que eu estou utilizando, tá? No caso SQLite aqui. Então esse é o nosso primeiro passo. Vamos para o segundo. O segundo passo eu vou criar, vou declarar algumas variáveis aqui para conexão, tá? E a variável do tipo IDB Connection e a variável do container para fazer acesso aos dados através de objetos, tá? Então no iContainer, a interface iContainer Object Set. Beleza? Agora no create do serve métodos, eu vou, como eu disse já, pessoal, isso aqui é só como exemplo, tá? Cada um vai depois criar uma forma lá de trazer o seu servidor, criando uma classe singleton e assim por diante. Tá? Aqui é só para agilizar o nosso processo. Então, criei a conexão do tipo fábrica FireDAC, né? Estou usando FireDAC. Passei o FD Connection para dentro dele do tipo SQLite. E criei o iContainer Object Set, né? Vou acessar a tabela master, passando para ele o IDB Connection, né? Que é a nossa interface aqui que ele precisa. Isso aqui também está nos exemplos, todo mundo já pode olhar lá que está a mesma coisa. Beleza. Segundo passo agora é a gente começar a criar os nossos métodos, né? Vamos disponibilizar nossos métodos agora na parte servidor. Primeiro método aqui, né, como é a tabela master, então eu dei o nome tabela master como padrão. Aí vem o get aqui, o nosso get, né? Quando a gente for buscar a informação, ele vai o DataSnap aqui vai buscar esse nome como padrão aqui, tá? Do nosso método. Nós vamos passar isso aqui lá pela URI lá. Então, está criado aqui o nosso método get. Vou pegar o código dele aqui para facilitar a nossa vida. Bom, aqui o que nós fizemos? Criamos uma lista de objetos do tipo tmaster, ok? Aqui recebemos, através do iContainer dataset, um find. Fazendo o find eu recebo a lista, converto ela para JSON, tá? E mando de volta e libera a lista normal. Bom, aqui nós já temos um servidor GET, pelo menos. Então nós vamos fazer um teste aqui nele. Vamos executar. Vamos executar o nosso servidor aqui. Através do Postman nós vamos fazer um teste, tá? Antes da gente ver a parte dos componentes client lá. Então nosso servidor está iniciado, está startado. Eu vou aqui no Postman. Vou pegar aqui DataSnap master. Então aqui vou mudar aqui para get, né? Então o nosso endereço é a porta 211, DataSnap, REST, TAPP master que nós criamos lá, né? E master, que é o nosso método. Vou executar aqui, tá? Então pronto, está aqui nossas informações, tá? Então ele pegou, foi lá, fez um get e trouxe todos os dados para nós, tá? Belezinha. Então nosso primeiro método get aí já está funcionando, usando o nosso servidor. Vamos startar o nosso servidor aqui, desculpa, vamos parar o nosso servidor, vamos voltar aqui, vamos criar o nosso próximo método. O próximo método aqui
será o get por ID, tá? Quero selecionar por um código. Então, nosso método será, eu dei o nome aqui de select ID, passando o parâmetro ID para o servidor. Então, vamos criar aqui o corpo, vamos definir aqui o select ID. Bom, aqui o que nós fizemos? Declaramos uma variável do tipo tmaster, né, porque é o ID, só veio um. Fizemos um find passando o parâmetro para dentro, ele retornou o objeto, eu fiz um result convertendo para JSON value, tá, o objeto. Então ele mandou lá, irá mandar JSON value lá para o nosso cliente. Feito isso aqui, vamos startar novamente o nosso servidor. Vamos fazer o teste, ver se está tudo funcionando antes de passar para lá para a parte da app client lá, usando os componentes. Vamos startar, vamos no Postman, vamos pegar aqui, no caso aqui agora o nosso recurso não é mais master, é select ID, passando para ele um ID. Então eu vou pegar aqui o 7. Certo? Vamos debugar aqui para ver se ele vai vir aqui. Eu não fiz isso no outro antes, mas aqui a gente faz. Então, ó, ele veio, executou, passou, encontrou o objeto, certo? E retornou para nós o objeto 7. Está aqui, ó. Beleza, mais um método, né, criado. Então vamos para o próximo. Para nosso servidor. Qual seria o nosso próximo método? De inserção, né? De inserção. Então, criar aqui, accept, né? É master. Como todo mundo sabe, o DataSnap ele adiciona no nome do recurso o nome accept, né? Quando é uma inserção. Vamos pegar aqui nossa colinha aqui, vamos adicionar ao Delphi. Aqui nós declaramos variável do tipo tmaster. Aqui nós convertemos o JSON que vem lá do client, né, para o objeto. Aí ele pega o objeto e gera. Vejo se é diferente de new, pego o iContainer e chamo o método insert, passando para ele o objeto. Se tudo correr bem, ele vai dar um result aqui dizendo que o registro foi inserido com sucesso. Caso contrário, ele vai dar uma exceção. Ok? Então vamos salvar, vamos executar nosso servidor. Vamos startar nosso servidor e fazer um teste no Postman aqui. Startar. Aqui agora, no caso do DataSnap, no caso seria no RESTful, o padrão, eles dizem, né, que pelo que tenho lido, que é post. Só que o DataSnap ele inverteu essa parada aí. Então seria aqui um put, tá? Que no caso do RESTful, segundo eles, seria uma alteração. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó. Vou pegar esse conteúdo aqui que nós selecionamos pelo método ID. Aí eu vou pegar aqui e chamar o método master, né? Esse aqui é o nome do recurso, na verdade. E put, aí ele vai adicionar na frente desse master aí, no caso do DataSnap, ele vai adicionar accept e vai chamar esse método aqui. É assim que o DataSnap funciona. Então, colocado aqui, deixa eu ver se tem aqui. Aqui já tem até um valor aqui, até um conteúdo aqui, mas vamos apagar isso aqui, vamos colocar o que eu peguei. Isto. Ok. Conteúdo. Vamos olhar no banco agora como que está o banco. Aqui nós temos 3 registros, tá? Todo mundo está vendo 3 registros no banquinho de dados. Vamos debugar aqui e vamos enviar o recurso. Bom, veio aqui, parou, recebeu o JSON aqui,
tá? Vai converter o JSON em um objeto, converteu, viu se o objeto não é new, se converteu tudo certinho, né? Se o JSON veio no padrão, ok. E passa para dentro do container, insert objeto. Passou, inseriu e retornou aqui, tá? Vai retornar aqui a mensagem de um ok, certo? Ele manda para o servidor, para o cliente lá a mensagem de ok. Aí o que vamos fazer? Vamos vir aqui no banco, vamos atualizar. Então tá aqui o registro, tá? Ele foi inserido aqui com sucesso. Beleza? Bom, então o nosso insert já está ok, né? O insert está ok aí. Aqui, ó, desculpem, aqui, ó, ele retornou, o insert ele retorna aqui, ó, o número do AutoInc lá, que o banco está como AutoInc, então ele retorna o número do ID gerado lá para que você possa receber e atualizar a sua parte cliente, tá? Isso foi criado aqui, ó, tá, pessoal? Aqui, ó. Ok? Então, quando você manda o insert aqui, esse objeto ele volta já com o valor atualizado. Então, você pega o valor dele e manda de volta que ele tem o ID lá gerado do AutoInc lá. Então, ok, nosso insert está pronto. Vamos para o próximo. Vamos para a parte de alteração agora. Vamos para o nosso update. Vamos declarar aqui o método. Vamos lá na nossa colinha. O update tem uma particularidade que eu quero explicar para vocês, né? Que tem, às vezes, muita gente que tem visto que está confundindo aí com a funcionalidade de alteração via objeto, tá? Então a gente tem aqui o objeto novo, que é o que vai receber o JSON lá do cliente. Nós temos o objeto antigo. Como é que funciona? Primeira coisa que eu faço, converto o JSON no objeto novo, que é toda a informação que está nova, certo? E vou lá no banco e pego a informação como ela está, para fazer a comparação e gerar o comando SQL somente do que foi alterado, ok? Então eu pego a informação nova através do JSON e vou lá no banco através do ID e pego através do new aqui, do ID do new aqui, ó, eu pego a informação antiga. Então tem informação do banco e tem informação nova. Mando para dentro do RM a informação antiga. Falo assim, ó, guarda aí essa informação antiga, é ela que vai ser alterada. E chamo o método update, passando o objeto new. Então ele vai fazer a comparação aqui entre o old e o new, vai ver o que tem de diferente e vai gerar o comando SQL lá de update dessa informação. O que muita gente tem feito é às vezes instanciar os objetos aqui, ó. Então olha só, observa que todos os comandos, ó, os find, tá vendo? Find ID, find coisa, você não instancia o objeto, você chama o comando e o próprio ORM internamente ele instancia o objeto para você e te manda de volta aqui para frente, aí para você gerenciar e você limpar o objeto. Então você não vai instanciar aqui o create da lista, create do master, do objeto, você não vai fazer isso, você vai fazer o find e ele vai te dar um objeto já instanciado. Certo? Se ele voltar new é porque ele deu algum erro aqui para dentro, então ele não conseguiu instanciar. Aí ele volta new aqui para frente. Ok? Então, feito isso aqui, ó, o new ele gerou através do JSON que recebeu, o old ele foi lá no banco e pegou, mandou para dentro, através do método modify, o old para o RMBE, para ele guardar internamente, e fez o update com os dados novos. Aí o RMBR ele compara o antigo com o novo e monta o update. Se tudo correr bem, ele vai dar a mensagem de banco, né, os dados alterados com sucesso. Caso contrário, ele vai dar uma exceção ou passar liberando aqui os objetos. Aqui eu libero. Eu não instancio, mas eu libero aqui embaixo. Então vamos lá, vamos ver o update funcionando. Vamos startar o nosso servidor aqui novamente, vamos no Postman.
Aqui no caso aqui agora, ó, inverte novamente, né? O que seria put agora passa a ser post. E eu vou botar aqui, ó, mudar aqui para alterado. Eu vou pegar um dos itens aqui também, vou colocar aqui, ó, alterado, só para a gente conferir tanto a tabela master quanto o detalhe aqui, como são os itens da tabela master. Vamos passar lá, vamos debugar lá para a gente ver, né? Então ele veio aqui, ó, pegou, converteu o JSON das informações novas que estão vindo, foi lá no banco, pegou a informação como está no banco, passou para dentro do ORM a informação como está e mandou o update da informação nova. Executou, não deu erro nenhum. Então aqui, dados alterados no banco com sucesso. A gente vai lá no banco, vamos ver aqui, vamos atualizar. Então aqui, ó, registro alterado, né, que foi o 7. E aqui um deles aqui vai, então aqui, ó, alterado, né? Esses dois aqui foram inseridos, ele não estava atualizado aqui, ele inseriu quando nós fizemos o insert lá. E alterou o filho também, ou seja, então ele alterou o master e o filho, tá? Alterado com sucesso aí, beleza. Bom, então vamos para o próximo método. Agora nós vamos para o método delete. Vamos declarar nosso método aqui. Vamos lá na colinha pegar a cola lá do código para agilizar nosso vídeo, para não ficar tão extenso. Então nós fizemos aqui, declaramos uma variável do tipo, fiz um find, né, pelo ID recebido, que ele vai excluir aqui os filhos. Lá na classe do modelo, nós temos o atributo de nome aqui, ó, Cascade Actions, certo? O Cascade Actions, nós temos as informações, se é auto-inc, se é auto-insert, update e o delete. Okay? Então nós declaramos aqui que essa propriedade, o detail aqui, ó, ele está com Cascade Action delete, ou seja, que o ORM deve excluir os registros filhos, né, dessa tabela detail aqui. Então o que eu faço? Eu vou lá, busco para mim saber quais os registros que eu tenho que excluir nos filhos, certo? Então ele faz o find aqui, guarda o objeto e passa para dentro do delete aqui o objeto. Lá ele vai excluir tanto o master quanto os filhos do master. E aqui embaixo ele coloca aqui dados excluídos, né, do banco com sucesso e tudo correu bem. Caso contrário, ele dá uma exceção aqui. Bom, então o delete está aqui, vamos executar aqui e vamos testar isso aí. Vamos startar nosso servidor. Vamos lá no Postman, agora nós vamos mudar aqui para delete. Nós vamos excluir esse registro que nós criamos aqui, ó, 194. Né? Então ele está aqui, ó. Vou passar como parâmetro aqui 194. Então delete 194. Vamos botar aqui lá para debugar. Então ele veio aqui, selecionou o objeto, delete. Tá, dados excluídos do banco com sucesso. Beleza, vamos lá no banco conferir. Vou atualizar. Então excluído aqui e excluído aqui, certo? Ele excluiu os filhos também. Beleza, então o nosso servidor com os nossos métodos básicos aí estão criados, testados, né? Todos. Aqui a gente, no RMBR a gente teria que criar aqui mais dois métodos básicos, nós não vamos criar, mas seria o básico aqui, que seria para paginação, seria o Next Packet para paginação simples e o Next Packet para paginação com filtro, tá? Quando você chama um where lá, para ele continuar filtrando os registros, né, paginando com filtro e paginando sem filtro. Ou seja, quando você chama todos, ele somente vai paginando. Quando você chama com filtro, ele vai paginando e filtrando, certo? Fazendo a paginação em cima do filtro.
Então teria 2 métodos aqui a mais a serem criados. Bom, isso aqui, esses métodos básicos, é feito aqui para todas as nossas tabelas, né, que a gente for utilizar na nossa aplicação cliente lá para poder alimentar dados, fazer CRUD. Então, se você tiver aí 10 tabelas que irão precisar fazer CRUD, você terá que fazer aí 10, né, vezes esses métodos de CRUD aí para cada tabela. Então, se tiver 20, seriam 20 vezes esse CRUD um para cada tabela, e assim por diante. Quantas tabelas você tiver que precisar fazer CRUD, você terá que criar os métodos aí de CRUD para cada uma delas. Certo? Beleza, vamos agora então fazer o seguinte. Nós testamos lá no Postman, nós vamos testar isso agora numa aplicação client que eu já tenho aqui, usando os componentes client que foram criados para o RMBR. Então eu vou adicionar aqui ao projeto, eu vou adicionar aqui um projeto existente, ele já está aqui na pastinha, esse client aqui, ó, é um client que todos já estão familiarizados com ele, porque é o que segue aí nos exemplos do RMBR, ok? O que nós temos diferente aqui é que nós temos o componente, né, REST Client .snap, tá? Que é ele que vai fazer a comunicação lá com o servidor e trabalhar com as informações aqui na tela, enviar a informação e assim por diante. Então a gente coloca aqui o componente, tá? A suíte de componentes, que são vários, como eu falei já, várias tecnologias, o IRL, Telfa MVC, o Mars, o .snap e o DW Core. Nós estamos utilizando aqui um servidor .snap, então a gente vai utilizar o componente client .snap. O que tem esse componente aqui? Ele tem a API Context, que é o .snap, que já vem como padrão lá, né, do próprio servidor .snap. E ele tem a REST Context, que é REST, né, que o servidor lá do .snap também dá. Coloquei a porta 211 aqui, que é a porta padrão do nosso servidor. E aqui nós temos alguns métodos, ó. Por exemplo, os métodos do URM, ele identifica que o método vai ser o nome que está aqui, ó, do recurso, o nome que está nesse atributo, né? Recurso. E o subrecurso seria o master, certo? Então, através desses dois atributos aqui, o RM identifica lá qual é o serve método que ele deve adicionar e qual é o nome do recurso que ele deve passar. Então isso aqui já está definido na classe. Porém, o meu serve métodos lá podem ter outros métodos fora do padrão do .snap, que ele assume o nome primeiro e adicionando accept, update e cancel lá no início. Então no caso aqui, por exemplo, para paginação, eu tenho aqui como padrão já o nome lá Next Package, ou seja, então eu iria criar um método aqui chamado com Next Package, iria criar um outro método chamado Next Package Where, que seria paginação com filtro, o Select ID, tá vendo? Então já fugiu do padrão, o Select ID já está aqui criado, ou seja, todas as suas tabelas que você for fazer CRUD, você usa como esse padrão. O nome que você colocar aqui será para todas as tabelas. Então, se você tem cliente, é Select ID. Se você tem fornecedor, Select ID. Se você tem produto, Select ID. Usa um padrão só. E vai lá no client lá e define qual é o nome que ele deve chamar o método. Certo? E então ele vai usar o recurso, a ppmaster, que aí o subrecurso aqui, ele vai ignorar esse subrecurso porque você está definindo aqui um ID master, então ele vai chamar o recurso mais o ID master, certo? Então o cliente já identifica tudo isso aí. Outro detalhe aqui, o RMBR Serve User, aqui é onde eu vou utilizar, estou informando para o cliente que ele vai utilizar o RMBR Server. Tá, o serve, como depois no finalzinho eu vou passar para vocês, mas não vai dar para explicar hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então essa opção aqui vai ficar desmarcada por enquanto, ou seja, eu posso utilizar somente o meu client, tá, sem o server. Por quê? Porque eu criei o meu server aqui com todos os métodos, eu criei, e vou lá e somente coloco o client para poder utilizar
o recurso lá, para o ORM consumir o recurso do meu servidor. Beleza? Então vamos executar esse client aqui para a gente ver como que ele vai ficar. Então vamos executar aqui. Deixa eu ver se ele está com padrão aqui. Tá. Nosso servidor também não está rodando, vamos botar ele para rodar, né? Deixar o nosso servidor startado aqui. Isso. Agora vamos executar o nosso cliente. O que ele vai fazer aqui? Então aqui ele fez um golpe, abriu todos os registros, tá vendo? Ó, tá navegando, filtrando embaixo, ok, beleza. O que eu precisei para fazer para ter esse recurso aqui? De código, o que eu fiz? Eu coloquei o componente, certo? Aí aqui em cima tem as units de uso. No caso aqui, ó, são as units das classes modelos, que eu uso tanto no server quanto no client. O manage, que isso aqui é um recurso novo também no RMBR, vou mostrar aqui embaixo. Ele pode ser usado em substituição aos containers, tá? Container dataset, container objeto. As units aqui do componente client, ok? Que quando você coloca o componente ele adiciona as units. Feito isso, o que eu tenho mais de código? Eu tenho uma variável declarada aqui do manage, tá? Isso aqui você pode observar que não é interface, é uma classe. Então essa classe agora vai ter que, ela é instanciada, mas ela tem que ser liberada, né? Por ser uma classe. A interface o Delphi já libera automático. E aqui no create só eu tenho que fazer o que? Instanciar o manage, instancio o manage aqui e passo para o manage do componente client o as connection. Aqui é o seguinte, esse manage ele não funciona só para REST, ele funciona também para client servidor, tá? Então qual é a diferença aqui? Ó? Vamos ver aqui esse parâmetro que ele passa aqui, ó. Ele pede um REST connection. Tá? Que esse componente client aqui, ele através dele já tem nas conexões, então eu passo para dentro do eManage dataset aqui. Agora, se eu não estiver utilizando o REST, eu estiver utilizando o client servidor e quiser utilizar o manage, também eu posso. Mas qual é a diferença? Aqui, ó, quando eu desabilitar essa diretiva aqui, esse parâmetro aqui passa a ser um IDB connection e não um iREST connection igual está aqui, tá? Ele pede um IDB connection, ok? Então esse manage dataset ele é usado para cliente servidor e usado também para REST. Ele é o mesmo utilizado para as duas tecnologias, tá? Depende dessa diretiva, ok? Feito isso, deixa eu habilitar isso aqui, né, para não correr erro. Feito isso, instanciei o manage e eu vou adicionar então dentro dele as tabelas e os datasets que eu vou utilizar. Então de adapter, da tabela master é o fd master, tá? É o componente fd master, esse aqui. De adapter, detail. E disse aqui o seguinte, ó, passei dois parâmetros, eu passei da tabela detail e faz o seguinte, ó, passei master, por quê? Porque eu estou dizendo para o detail aqui que master é o pai dele, certo? Então eu passei o detail, que é o objeto, e dizendo que o objeto master, que é o pai dele, e passando o detalhe. Aqui embaixo, novamente, ponto, adicionei outro client, dizendo também que o master é o pai dele, ok? E assim por diante. Então eu vou adicionando uma tabela simples ou adicionando uma tabela com o seu pai. Tá? No iContainer lá a gente chama de this. Né? A gente passa lá no parâmetro lá this no final. E aqui no final eu fiz open. Abri os registros. Aqui no botão update, tá? E no final free. Esse aqui é o código. Esse código aqui já me disponibiliza todo o CRUD lá no servidor. Então vamos fazer o teste aqui. Vamos começar incluindo o registro, tá? Novo registro. Vou incluir aqui alguns filhos.
para questão de exemplo mesmo. Vou salvar e vou aplicar. Então observa ó, que ele já foi lá ó, no servidor, incluiu, já pegou o ID e já atualizou aqui na tela. Vamos ver lá no banco se está lá. Vamos ver aqui no banco. Vamos atualizar aqui. Então está aqui o registro novo. Está aqui os registros novos. Certo? Então está aqui o CRUD já foi feito. Beleza? Vamos fazer uma alteração. Vamos salvar e vamos aplicar. Vamos lá no banco. Alterado. Alterado. Ok? Vamos fazer agora a exclusão. Vamos lá no banco. Beleza, pessoal? Então isso aí é já o CRUD prontinho lá, simplesmente com o componente hash e com esses códigos, somente esses códigos aqui, ó. Então a gente já está fazendo todo o controle de master detail, relacionamento, né? O RMBR já cria os T-fields para você no seu dataset aqui, ó. Você não precisa ficar adicionando T-fields, e se você mudou um tipo, você tem que mudar o T-field. Se você adicionar um campo novo, você tem que adicionar o T-field, e assim por diante. A manutenção do T-field, o RM ele faz tudo para você. Então ele te dá o recurso lá na parte server com as classes modelos, só adicionar as classes modelos lá. E também na parte client, tá? Então ele agiliza esse passo aí para você, tanto de um lado quanto do outro. Adicionando o componente hash client aqui, ele já faz todo o CRUD para você, tudo prontinho, tudo certinho lá, sem muito trabalho. Aqui o que você tem que fazer é criar todos os seus métodos, tá? De CRUD, para cada tabela que você precisar, beleza? Então é isso aí, essa é a gama de componente que está próximo ao seu lançamento. Esses componentes serão componentes de venda, tá, pessoal? Serão componentes que foi uma forma criada para que a gente consiga fundos para manter o projeto RMBR, tá? Isso não é um componente criado com o intuito de ganhar dinheiro, ficar rico, mas sim como ter fundos para manter o projeto. Porque vocês sabem que tudo tem um custo, né? Eu tenho a minha empresa, preciso manter as minhas contas em dia, e para mim ter tempo para o RMBR, ele teria que me dar algum fundo, né, para que eu conseguisse manter. Se eu não conseguir escrever o código, eu pudesse pagar alguém para mantê-lo, né? Então vocês observaram que teve parado por algum tempo aí, mas a gente voltou aí a mexer nele. E a gente espera que esses componentes tragam para vocês recursos, né? Agilizem aí o trabalho de vocês, e com isso a gente cria os fundos aí para manter o projeto, tá? Para que ele possa ser sempre mantido com atualidade, com códigos novos, com refactor de código, que ele vá enriquecendo, beleza? O lançamento não foi feito desses componentes ainda. Assim que forem feitos, nós vamos fazer anúncio aí, vamos divulgar, né, questão de preço, formas e assim por diante. Isso vai ser em breve, ok? E os componentes server, tá? Os componentes server também serão lançados. Agora, o que os componentes server vão fazer? Vão agilizar o seu processo. Bom, nós observamos o seguinte: nós criamos, como eu falei, o CRUD de uma tabela aqui, no master, né, e o detail. Mas, como eu falei, se você tiver o CRUD do fornecedor, do cliente, do produto, do vendedor, né, enfim, de todas as tabelas que eu precisar fazer CRUD, eu tenho que criar os meus métodos. Quando você utilizar a parte server em conjunto com a client, isso aqui não vai existir, tá? Isso aqui não vai existir. Ou seja, o server ele já vai fazer o CRUD para você automaticamente. Ele vai identificar
tudo através das classes modelos, tá, pessoal? Tudo através das classes modelos. Ele vai executar aqui, ele vai saber o recurso, ele vai saber o subrecurso. Então, ou seja, todos os métodos de CRUD que você fez aqui, que nós escrevemos aqui, isso não irá precisar ser feito. Tá? Eu vou instanciar aqui com o meu servidor, faço o meu servidor rodando aqui e o meu cliente já vai estar habilitado aqui, ó, com o servidor. Ele já tem aqui a URL do servidor padrão, tá? Cada componente, cada cliente tem o seu padrão aqui. Então ele já habilita aqui e esse CRUD para nós já está pronto. Ou seja, eu não preciso. Se eu tiver 100 tabelas que eu teria que fazer esses 100 códigos aí para CRUD, eu não preciso. Basta eu habilitar o meu servidor. Tá? E só para vocês terem uma ideia, o código não é tão grande. O código, na verdade, vai ser isso aqui, ó, tá? Será isso aqui, ó. Deixa eu formatar aqui, só para que fique mais visível aqui, ó. Então seria esse código aqui, ó. A conexão que nós já criamos, né? Tivemos que criar normal. O meu server aqui, eu vou instanciar o meu server, passar para ele o componente aqui, cada tecnologia lá tem o que vai receber, e passo para o server a conexão. Só isso, somente isso, tá? Somente isso aqui, esse CRUD meu aqui, ó, tudinho de todas as tabelas minhas serão eliminadas, não precisa ser feito isso aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E em breve a gente vai fazer o lançamento para venda aí desses dois produtos novos aí para trabalhar com a IMBR. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.